Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 5 de maio de 2022. Pessoal, vocês já devem ter notado aí pela imprensa que o Lula resolveu disputar um campeonato com o presidente Bolsonaro, desafiou o presidente Bolsonaro a provar que é mais cristão que ele. Não há um dia que ele não fale na imprensa que ele é mais cristão que o presidente Bolsonaro. A explicação não tardou a aparecer, saiu na imprensa ontem a informação de que o PT recebeu uma pesquisa interna comprovando que ele sofreu uma sangria de votos junto ao eleitorado cristão, principalmente junto aos evangélicos, depois daquela declaração desastrada dele defendendo o aborto. Cristão defendendo o aborto. Pois é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Este canal está fazendo 2 anos, graças ao apoio e ao Pix mensal que você deposita aqui, garantindo a nossa independência. Vamos lá, gente. Como se sabe aí, o Lula tem cometido uma sucessão de erros impressionantes. Não que isso seja novidade, tá, pessoal? Acompanho campanhas eleitorais há anos. Até certo ponto é natural que os partidos políticos cometam erros, embora o PT seja experiente, escolado em campanhas eleitorais. E a essa altura do campeonato, em outras eleições, o PT já estava ajustado, já estava acertado, mas eles estão enfrentando um problema sério. O problema se chama Lula, eu já tenho dito aqui para quem acompanha o canal. Eu acho que o Lula está com problemas mentais. Há uma disputa interna também pelo comando político da comunicação do PT. Eles adiaram mais uma vez a decisão de quem vai ser o coordenador político da campanha, demitiram o Franklin Martins e ainda não escolheram quem vai ser o novo. Estão lá discutindo também quem é que vai ser o marqueteiro. Tem 2 figuras ali, o coordenador de comunicação e o marqueteiro. Com a saída do Franklin Martins, saiu o marqueteiro, tinha um nome especulado lá, não sei se já está definido, mas é uma venda casada, né? O coordenador de comunicação traz um marqueteiro. E o Lula está a ver navios, tirando coisas da cabeça dele e falando muita besteira. Mas chegaram essas informações sobre essa pesquisa interna do partido e ele resolveu consertar o inconsertável, né? Quer dizer, eu disse aqui também na oportunidade que esse vídeo com a declaração dele defendendo o aborto vai acompanhar ele a eleição inteira. Eu não tenho dúvida de que essa sangria de perda de manifestações de intenção de voto que ele sofreu no eleitorado evangélico se deve à circulação desse vídeo dele defendendo o aborto que circulou em grupos de WhatsApp. Eu mesmo me encarreguei de passar isso para muita gente, muitos católicos e evangélicos fervorosos que eu conheço. Eu estou dentro de grupos de bolsonaristas evangélicos, conheço muitos bolsonaristas cristãos de diversas denominações e fiz questão de mandar para todo mundo, e essas pessoas se encarregaram de espalhar nas suas comunidades. Então, certamente isso fez estragos e continuará fazendo, e não há o que o Lula diga que vá consertar essa fala torta dele. Assim como não há o que o Lula faça para consertar aquela fala dele contra os policiais que ele fez recentemente. Né, dizendo que o Bolsonaro não gosta de gente, dizendo que policiais não são gente. Isso certamente circulou na comunidade de segurança no Brasil inteiro. Ele tentou se corrigir naquele ato do 1º de maio, mas o estrago está feito, né? Alguma das impropriedades que ele andou dizendo aí na série, uma coleção aí que é impressionante e que são estranhas, né, para um partido que já foi muito profissional nessa área. O Lula é escolado em inúmeras campanhas eleitorais e ele está acostumado a falar, inclusive como presidente da República. Os caras faziam pesquisa regular e periódica e o Lula não dizia uma palavra que não fosse medida anteriormente por pesquisa.
Os discursos do Lula eram testados em pesquisas qualitativas e o Lula dizia aquilo que as pesquisas pré-testadas mostravam para ele que funcionava, que seria bem recebido. Lógico que às vezes escapa alguma coisa. O Fernando Henrique fazia isso também. Não impediu o Fernando Henrique de dar aquela declaração chamando os aposentados de vagabundo, às vezes escapa. Mas eles eram profissionais dessa coisa, era um tipo de marketagem ao estilo antigo. Mas o PT é craque nessas coisas, ou era, aparentemente esqueceram como é que se faz esse tipo de coisa, né? E estão errando, estão batendo cabeça, né? E tem um problema ali que eu acho que eles não vão consertar, que é o Lula, como eu disse. O Lula com problemas psíquicos, né? Com incapacidade de lidar com o povo, com medo de sair na rua e com dificuldade de ouvir pessoas que possam aconselhá-los. Está ouvindo a mulher, que não quer que ele seja vaiado e assim por diante. Capítulo 1, este episódio. Mas a questão que eu quero tratar aqui realmente é a questão da pauta da eleição. Quer dizer, eu tenho dito aqui, e já avisei, isso é um tema clássico do marketing político, que eu já tratei inúmeras vezes aqui no canal, que uma eleição ela se pauta por alguns temas. E os candidatos têm interesse em impor a pauta da eleição. Então, certos temas interessam mais a alguns candidatos e menos a outros. Então, por exemplo, se a pandemia tivesse continuado, certamente interessaria aos candidatos da oposição tratar do tema pandemia. Por quê? Porque eles bombardearam o presidente Bolsonaro ao longo de toda a pandemia e o presidente Bolsonaro perdeu apoio popular. Apesar de ter tido uma excelente gestão da pandemia, da vacinação, o governo distribuiu dinheiro para todos os estados, não faltou atendimento médico, não faltou vacina. Com todos os problemas que todos os países do mundo enfrentaram, o Brasil foi um dos países que melhor lidou com isso. Tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista sanitário, mas o fato é que o bombardeio da mídia pesou na opinião pública. Isto passou, a situação melhorou, a popularidade do presidente, a avaliação da opinião pública em relação à gestão da pandemia melhorou, mas se a pandemia tivesse continuado, a mídia estaria abatendo e a oposição iria usar isso. A oposição vai usar isso, certo? A oposição vai usar isso. Mas é um tema que não seria bom para o governo. Outro tema é a economia, que, digamos assim, não está ruim para o governo. Poderia ser melhor. Mas o governo também se saiu bem na economia. Aviso a vocês, tá? As previsões do ministro Paulo Guedes estão se confirmando. Curiosamente, tá? Havia uma guerra dos economistas dos bancos, dizendo que a economia talvez tivesse um pequeno decrescimento ou um crescimento baixo, e os economistas do governo, inclusive o ministro Paulo Guedes, falando que o PIB ia crescer 1,5%, 2%. Tá? Ontem saiu um relatório do Bradesco admitindo que a economia vai crescer 2%. Já admitindo que o governo estava certo e não os analistas de mercado. Não é o cenário ideal, mas é um bom cenário. Então isso dificulta a oposição. Então nós temos dois temas de campanha. Dois temas de campanha aqui para o debate. O desemprego não está bom? Não está bom. Mas está melhorando. Um tema ruim para o governo, inflação. A oposição está batendo nisso, custo de vida. Eu faço feira aqui. E as pessoas estão sempre reclamando do preço, vocês sabem disso, é um tema ruim. A previsão é de que em maio a inflação comece a cair, mas os preços vão continuar subindo, mas menos. O presidente Bolsonaro ele tem vacinas para essas questões. Sobre pandemia, sobre saúde, ele pode dizer que foi o governo que mais vacinou. Uma boa resposta. Sobre economia, ele certamente pode botar a culpa na turma do fecha tudo e a economia a gente vê depois. E também pode botar a culpa no desastre do governo da Dilma, porque nós ainda não nos recuperamos da quebra do Brasil provocada pelos governos do PT e o adversário é o Lula. Isto é verdade. Os dados confirmam. Tem uma vacina.
Ok? Estão me acompanhando o raciocínio. A inflação, idem. Inflação, idem. Essa inflação ainda é resultado destes dois problemas. De problemas causados pelo governo da Dilma e pelo fecha tudo e a economia a gente vê depois. E se a gente for pegar inúmeras vezes que o presidente Bolsonaro alertou que ia dar problema na economia, né? Eu, se fosse a Bárbara do canal Te Atualizei, que ela é boa nisso, pegaria lá umas 10, 15, 20 vezes que o presidente alertou que ia dar problema na economia, fazia um vídeo aqueles dela excelentes, né? E é fácil convencer a população racionalmente, mas o povo está sentindo no bolso. Mas tem resposta para dar, embora o bolso pese mais. Vocês estão entendendo aqui os temas da economia? Bom, onde é que eu quero chegar agora? O erro do Lula é que ele está tentando disputar um tema que ele não tem como ganhar, gente. Ele está trazendo para a pauta da eleição uma discussão sobre quem é mais cristão, se ele ou o presidente Bolsonaro. Estão me entendendo? Ele não tem como ganhar o debate deste assunto com o presidente Bolsonaro. Porque se você contrasta a vida pregressa do Lula com a vida pregressa e presente do presidente Bolsonaro, evidentemente que toda a população brasileira percebe o presidente Bolsonaro como cristão e não vai perceber o Lula como cristão. O Lula que acabou de defender o aborto. O presidente Bolsonaro é visto indo à igreja rezar frequentemente, ou ir a cultos religiosos. O presidente Bolsonaro, muita gente não sabe disso. O presidente Bolsonaro é católico. A dona Michele é evangélica, ok? Mas ele vai a cultos com ela, acompanha. Os dois são cristãos. O Lula se diz cristão, mas ele é visto frequentemente em terreiros de umbanda, ou às vezes em cerimônias indígenas. Nada contra, tá? Vocês jamais vão me ver aqui desrespeitar a fé alheia. Eu jamais vou desrespeitar a fé alheia. Jamais. Assim como eu não quero que desrespeitem a minha fé cristã. Nada contra. Eu acho que todas as pessoas devem ser respeitadas na sua fé, na sua condição étnica, nas suas opiniões, no seu clube de futebol e assim por diante. Debate racional de ideias, respeito às religiões, às opiniões, é parte de uma sociedade democrática saudável e do convívio saudável em sociedade. Fecha parênteses. Estou discutindo aqui tática e estratégia eleitoral. E o Lula está introduzindo no debate eleitoral, além de ter defendido o aborto e está querendo se dizer cristão, um tema para nós está ótimo. Mais um erro fenomenal. Mais um erro fenomenal. É impressionante, é impressionante. E é um indicador impressionante também, gente, da nossa vitória como conservadores. Eu vou lembrar vocês aqui do que era o PSDB debatendo privatizações, por exemplo, com o PT há anos atrás. Porque o PT encurralou o PSDB nesse debate. O PT foi para cima do PSDB e acusava o PSDB de ser privatizador, porque o Fernando Henrique tinha privatizado, e o PSDB botou o rabinho no meio das pernas e ficou com vergonha das privatizações. E os candidatos do PSDB que sucederam o Fernando Henrique Cardoso só faltavam pedir desculpa porque tinham privatizado. Hoje se privatiza tranquilamente, o povo não reclama. O apoio às privatizações cresceu nas pesquisas e não dá problema nenhum, né? E hoje se inverteu o jogo, né? Hoje o Lula precisa provar que é cristão. Isso significa o quê, gente? Que nós, conservadores, impusemos a nossa agenda conservadora na sociedade. Hoje, eu estava falando com o Felipe Martins esses dias num grupo,
E ele estava dizendo que todos esses candidatos da coligação do presidente Bolsonaro, do Partido Republicano, do PTB, do Partido Progressista, todos eles se apresentam nas suas bases, na sociedade, nas suas mídias sociais como conservadores. São candidatos do Centrão, aliás, que há pouco tempo eram aliados do PT. Hoje virou chique ser conservador, virou chique se dizer cristão. Pega bem na sociedade. Prova disso é que o Lula está precisando provar que é mais conservador que o presidente Bolsonaro. Tarefa difícil para um abortista se comprovar conservador, né, gente? Vitória nossa. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pingue o seu Pix mensal aqui nesse canal, que agora fez 2 anos. E vem mantendo a sua independência graças ao Pix que você deposita aqui mensalmente. Amanhã tem mais.